Então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago 2 temas diferentes. Todos os dias tem 2 vídeos, cada um dos vídeos tem 2 temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para discussão é a visita do Olaf Scholz à China, e sempre que existe esse movimento, o Olaf Scholz é o líder político da Alemanha. Sempre que existe esse movimento de países da Europa continental aproximando-se para conversas da China ou da Rússia, as oligarquias britânicas e as oligarquias estadunidenses ficam em polvorosa. Por quê? Porque me parece que existe aí um ponto muito sensível, que é o movimento de lideranças da Europa continental, e aqui a gente está falando do líder da Alemanha, principal país da Europa continental. Acho que não tem nenhum problema apresentar a coisa dessa forma, já que em torno da Alemanha sempre tem uma preocupação muito grande quando ela se movimenta para o leste, se movimenta no sentido de estabelecer acordos, por parte das oligarquias atlanticistas. Então, sempre que a Alemanha estabelece relações com a Rússia ou com a China, parece que existe aí uma situação de pré-apocalipse para essas oligarquias ocidentais, britânicas e estadunidenses. Não à toa, o governo dos Estados Unidos fez várias críticas ao Olaf Scholz pela visita que ele fez à China. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. O segundo tema que eu trago para a discussão é o atentado contra o ex-primeiro-ministro paquistanês, que foi derrubado do poder pelo parlamento do Paquistão. O cara foi alvo de uma tentativa de assassinato e, se não me engano, o tiro acertou a perna dele, ele está hospitalizado. Mas isso revela mais do ambiente problemático que o Paquistão vive. O Imran Khan, que é esse ex-primeiro-ministro paquistanês, ele foi alvo de um golpe parlamentar, foi derrubado do poder, sobretudo porque vinha tentando promover uma agenda soberana e de maior autonomia ao Paquistão, tirando o Paquistão da órbita dos Estados Unidos. Tanto é que esse ex-primeiro-ministro acusa os Estados Unidos de estarem por trás do golpe parlamentar que derrubou ele do poder. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também nessa análise de hoje. Como sempre, eu trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem acompanha sabe exatamente como é que funciona. Se tu não conhece, vai saber hoje como é que funciona o processual aqui no canal. Começo discutindo a questão do Olaf Scholz na China e depois a gente fala um pouquinho sobre esse atentado contra o Imran Khan, que é o ex-primeiro-ministro paquistanês, golpeado algum tempo atrás, discuti extensamente esse assunto aqui no canal, e agora sendo alvo de um atentado e o cara está hospitalizado. Não sei se ele já não saiu do hospital, mas até o momento que eu sei é que ele estava hospitalizado, até o momento que eu estou gravando essa análise aqui. Mas vamos começar discutindo a questão do Olaf Scholz e depois a gente fala um pouquinho sobre o Imran Khan, que é uma figura política bastante interessante, bastante popular no Paquistão. O cara tem conseguido levar às ruas grandes contingentes populacionais por causa do golpe político que sofreu. Então ele é uma figura que é uma pedra no sapato do regime político paquistanês. Ele quer que o Paquistão passe a limpo a sua política, que não permita que a intervenção estrangeira defina os rumos da política paquistanesa, e por isso ele tem feito aí um belo estrago na ordem política paquistanesa, porque ele está tentando responder ao golpe político que sofreu de alguma maneira. E está absolutamente correto nesse sentido. Os rumos que o Imran Khan vinha dando para o Paquistão faziam o Paquistão caminhar mais na direção da soberania. Tensionar menos com a Índia, que é um país vizinho que tem historicamente problemas com o Paquistão por causa da forma como foi concebido o Paquistão, tem uma série de questões históricas ali. Mas ele vinha reduzindo essa tensão, vinha negociando mais com a Rússia, vinha negociando mais tentando uma aproximação mais com a China, vinha se recusando a seguir o receituário dos Estados Unidos. Então ele vinha participando de uma integração eurasiática, mas isso na linguagem do atlanticismo parece ser um crime realmente. Mas vamos começar falando sobre o Olaf Scholz, tá? Primeira anotação que eu trago é a notícia. Os Estados Unidos criticaram duramente o Olaf Scholz por visitar a China recentemente. Então esse movimento, essa crítica dos Estados Unidos, ela revela essa questão que é flagrante. Sempre que países da Europa continental se aproximam da Rússia, se aproximam da China,
existe uma situação de tensão disparada no mundo ocidental. Percebam todo o movimento que foi feito, que a gente discutiu amplamente aqui no canal, quando a Alemanha estabeleceu as conexões e tentou aprofundar a sua parceria energética com a Rússia. E outra, a parceria energética com a Rússia remete a tempos da União Soviética. Então, quando a Alemanha tentou aprofundar a sua parceria a partir do Nord Stream 2, já que já havia o Nord Stream 1 funcionando, o Nord Stream é uma série de linhas de gasoduto que passam pelo Mar Báltico e levam o gás da Rússia até a Alemanha. Esse gás russo ele é enviado a bons preços e garante a competitividade da indústria alemã. Sem o gás russo, a Alemanha tem a sua competitividade bastante comprometida. Então essa é a questão que está na mesa. A integração entre a Rússia e a Alemanha é fundamental. Os norte-americanos, os estadunidenses, o governo Yankee fez de tudo, e a gente discutiu isso aqui no canal extensamente, para quebrar as relações entre a Alemanha e a Rússia. Não à toa, o Nord Stream 2 foi concluído, mas nunca foi iniciada a sua operação. E o Nord Stream 1 foi comprometido a tal ponto que também parou de funcionar. Ou seja, essa integração entre a Alemanha e a Rússia está sendo completamente inviabilizada. Não à toa, já discutimos várias vezes aqui no canal o fato de que a redução da competitividade industrial alemã pode levar a um processo de desindustrialização da Alemanha, que é uma coisa bastante grave. Ou seja, os caminhos que a Alemanha tomou, as opções geopolíticas e políticas que a Alemanha está tomando ao virar as costas para a Rússia, induzem no próprio país um processo de degradação econômica, o que vai afetar diretamente, já tem afetado a qualidade de vida do povo alemão, o poder de compra do povo alemão, tem elevado a inflação por causa do aumento do custo da energia. É presságio de um inverno bastante complicado que o povo alemão pode viver. O que a gente está assistindo aí é uma opção do governo alemão que joga contra os interesses do povo alemão. Aí quando o Olaf Scholz visita a China e tenta promover um diálogo mínimo, vem uma tempestade cair em cima da cabeça do cara, o que revela que realmente o interesse atlanticista é afastar a Alemanha, que é o principal país europeu, a economia europeia aí, da órbita da Rússia e da órbita da China, impedindo uma integração eurasiática, que é fundamental para o desenvolvimento da economia alemã. A Alemanha não compra, ou melhor, não comprava o gás russo, porque ela é ideologicamente afinada com a Rússia. Comprava o gás russo porque é mais vantajoso economicamente, é mais barato, em maior quantidade, do que o gás de xisto dos Estados Unidos, que é mais caro e ambientalmente muito mais degradante por causa do seu processo de exploração. Tanto é que eu sempre peço que pesquisem. Pesquisem aí, degradação ambiental, exploração, gás de xisto. Não só é mais caro em termos financeiros, em termos econômicos, como é mais custoso em termos ambientais. Isso num cenário onde as pessoas ficam falando o tempo inteiro, esses mesmos setores dos Estados Unidos falam o tempo inteiro em preservação, em agenda ambiental, em reduzir o impacto na natureza, e os caras querem fazer de tudo para botar o gás de xisto na Europa. Eu sempre falei que isso é uma balela. Essa discussão ambiental partindo dos Estados Unidos é uma balela. Segunda anotação que eu trago. Olaf Scholz revelou preocupação com a formação de blocos que possam dividir o mundo. Repito, o Olaf Scholz revelou uma preocupação com a formação de blocos que possam dividir o mundo, ou seja, estamos formando um bloco composto pela China, Rússia e seja lá quem for, e um bloco e uma bolha atlanticista com os Estados Unidos, com a União, Estados Unidos, com o Reino Unido, Europa continental, o Canadá, e daí a gente fecha a América do Norte, exclui o México do processo, e a Oceania, ou seja, Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceania, e coloca Japão e Coreia do Sul, e tem uma bolha atlanticista. Do outro lado, tem países se organizando em torno da China, ou seja, o que a Alemanha está dizendo? Ela está basicamente pedindo socorro aí, porque o que ela está dizendo é o seguinte: se as bolhas forem consolidadas e a gente for pressionado a fazer parte de uma bolha atlanticista, isso vai ser péssimo para nós. Por quê? Porque se a Alemanha prescindir da energia russa
e das parcerias industriais que tem com a China, a tendência da Alemanha, da economia alemã entrar em colapso é enorme. Esse é o problema. Essa fala do Olaf Scholz aí, ela é um pedido de socorro. Não formem bolhas, não formem blocos, porque se a gente tiver que optar, como não temos autonomia geopolítica, não temos autonomia militar nenhuma desde a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ser arrastado automaticamente para uma bolha atlanticista, e isso para nós é um suicídio econômico, e realmente é. Ele não falou assim, logicamente, eu estou interpretando aí a fala do Olaf Scholz, mas é justamente isso que vai acontecer. Trago mais uma anotação aqui. O Olaf Scholz demonstra que abandonar a China significa automaticamente empurrá-la em direção à Rússia com essa visita que ele faz. Qual é a observação que o Olaf Scholz faz? Quando a gente fala do conflito que está acontecendo na Ucrânia, o atlanticismo tenta passar a seguinte ideia. Quando a gente lê os textos da OTAN, os textos do Atlantic Council, as matérias que aparecem na mídia, ela passa uma ideia que é uma ideia bastante errada. E não quer dizer que isso não possa acontecer. Só estou dizendo que quando a gente fala do que é real e do que não é, isso não é uma realidade, isso realmente não acontece. Que é a tentativa de demonstrar que China e Rússia estão formando uma liga, e essa liga é fundamental para que a Rússia possa derrotar a Ucrânia. Isso não é uma realidade. Quando a gente vê as decisões que a China tem tomado ao longo do conflito na Ucrânia, é um movimento de se abster de tomar posição. Ela não está tomando a posição da Rússia. Mas ela continua comprando os produtos da Rússia. Mas isso é uma opção que a maior parte do mundo está fazendo, não é a China só que está fazendo isso. A Índia faz isso, a China faz isso, boa parte dos países do continente africano fazem isso, boa parte dos países asiáticos fazem isso, boa parte dos países da América Latina fazem isso. Quem não está fazendo isso é quem? A Europa, a América do Norte, excluindo o México, a Oceania e Japão. Nem o Japão e a Coreia do Sul estão seguindo esse receio. O Japão até segue, mas a Coreia do Sul teve uma parceria, até que eu comentei esses dias lá no canal do Telegram, o link está na descrição aqui embaixo, sobre uma parceria nuclear entre a Coreia do Sul e a Rússia. Então a maior parte dos países do mundo não está embarcando nessa agenda. Então todos os países do mundo estão mancomunados com a Rússia. Quando o Xi Jinping e o Putin se encontraram e falaram numa parceria sem limites, essa parceria não quer dizer a consolidação de uma liga ou de uma aliança. E repito, não quer dizer que não possam fazer. Se os países verem por bem que devem fazer uma aliança, uma liga contra o atlanticismo, que façam. Mas isso tecnicamente não existe. Concretamente não existe isso. A posição da China no que tange ao conflito na Ucrânia é uma posição de não intervenção, de propor a busca de uma solução pacífica e assim por diante, como boa parte dos países do mundo. O que a Alemanha está apontando aí é, se os países europeus virarem as costas para a China, aí sim a China vai formar uma liga com a Rússia, porque logicamente se tu deixa os países, se tu vai ir tentando isolá-los, e claro, tem um movimento da Alemanha aí pedindo socorro também, porque sabe que não pode se isolar da Rússia e da China, porque isso seria a morte da sua economia. Só que me parece que tem duas bolhas em consolidação, e isso preocupa a Alemanha. Uma bolha atlanticista, conforme eu falei, Europa, América do Norte, excluindo o México, Oceania, Japão e Coreia do Sul, e o Sul global tentando botar um pé em cada canoa e formando relações bilaterais. É justamente por isso que a gente tem visto o que em termos de crescimento econômico mundial. Uma certa média de PIB global, os países desenvolvidos abaixo do crescimento do mundo e os países emergentes acima do crescimento da média mundial. Por quê? Porque tem tomado decisões diferentes desses países. Então a visita do Olaf Scholz, ela tenta discutir essa questão. Olha, se a gente continuar adotando o receituário que estamos adotando, a recessão é certa e a inflação é certa. Ou seja, vamos viver um processo ou vamos aprofundar um processo de estagflação. Trago mais uma anotação aqui. O Olaf Scholz foi até a China acompanhado dos principais industriários do país. Isso é bastante ilustrativo. Por quê? Porque há um interesse econômico na China. O que a gente está assistindo, e é o que eu tenho discutido aqui no canal, é uma ofensiva dos Estados Unidos que tem feito avançar, ou tem tentado fazer avançar uma desindustrialização na Alemanha. O que os industriários estão vendo? A partir do momento em que a Alemanha não se torne viável, continuar com as empresas na Alemanha por causa da crise energética que a Alemanha vive, essas empresas vão migrar para outro lugar.
Tanto é que tanto o Macron quanto o Olaf Scholz, num encontro que tiveram dias atrás, criticaram os Estados Unidos pelo fato dos Estados Unidos estarem claramente assediando as empresas europeias. E aí há um projeto, que é um projeto que a gente tem discutido aqui, inviabilizar as condições energéticas e de produção na Europa para sequestrar a industrialização para os Estados Unidos e fazer da Europa um centro comprador de produtos dos Estados Unidos. É isso que a gente tem discutido aqui no canal e me parece que isso é uma coisa evidente. Quando o Olaf Scholz faz uma comitiva com os principais industriários alemães e vai até a China, as oligarquias financeiras do atlanticismo que bancam esse projeto todo que está acontecendo aí, de reformatar o sistema energético, de reformatar o sistema de alimentos para tentar excluir a Rússia e a China dessa competição internacional no mundo, eles entram em pânico. Por quê? Porque isso vai totalmente contra o projeto que está sendo desenvolvido. Trago uma última anotação aqui. Se o Olaf Scholz permitir a desindustrialização da Alemanha, o regime político vai ruir completamente. Porque eu já discuti aqui, é a segunda vez que eu trago essa ideia. O orgulho da Alemanha pós-Segunda Guerra está muito alicerçado na sua indústria. Ou seja, não temos um exército como tínhamos antes, não temos a máquina de guerra alemã como já tivemos, que já foi um orgulho da pátria, mas temos a nossa industrialização, o nosso desenvolvimento econômico. Se isso for surrupiado da Alemanha, tu tira essa base de sustentação e o regime político alemão vai ruir completamente. A ruína desse alicerce alemão faz avançar posturas radicais. O que está sendo evidenciado aqui é a possibilidade da extrema-direita tomar o poder na Alemanha de novo se outros caminhos políticos não permitirem uma manutenção das condições na Alemanha. Se a Alemanha continuar dando um tiro no seu próprio pé, grupos que denunciem isso vão chegar ao poder, e esses grupos eles têm uma levada completamente diferente e uma levada de dissolver o atual regime político na Alemanha. Por isso que me parece que essa visita desesperada do Olaf Scholz à China para tentar estabelecer uma conversa tenta dar uma sobrevivência para o Partido Social Democrata. Só que, lógico, no seio do governo tu tem o Partido Verde, os verdes, né, na Alemanha, que estão umbilicalmente ligados aos interesses atlanticistas e vão fazer de tudo para a Alemanha dar tiro no seu próprio pé. O que o Olaf Scholz está tentando fazer é o seguinte: olha, se a gente permitir que o que está acontecendo se aprofunde, ou seja, que a Alemanha entre numa crise econômica ainda maior, o povo alemão vai se direcionar para grupos que queiram uma outra saída, e esses grupos realmente já estão aparecendo. A extrema-direita tem crescido bastante na Alemanha. E a Alemanha sabe o caminho da extrema-direita, né? Quando ela embarcou uma vez nessa... Tudo parece muito promissor, mas a Alemanha acabou virando uma pilha de escombros na Segunda Guerra Mundial. Agora vamos falar um pouquinho sobre o assassinato do Imre Kamm. Primeira anotação que eu trago sobre o assassinato, não, né? Tentativa de assassinato, o atentado contra o Imre Kamm. O Imre Kamm está vivo, tá? Me perdoem aí a minha... Eu estava desligado, falei assassinato, né? Me perdoem, o cara foi uma tentativa de assassinato, o cara está vivo, está vivíssimo. E tem que ficar cada vez mais vivo, né? Porque a situação contra ele vai piorar bastante. Trago aqui mais uma anotação. Dias atrás, o Imre Kamm foi alvo de uma tentativa de assassinato no Paquistão, que já me parece ser, pelo que eu andei lendo, me parece ser algo histórico no país, que já teve não só um, mas alguns primeiros ministros que já foram assassinados, então faz parte de um modo de fazer política, não do país, mas logicamente com influências estrangeiras aí. Não é nem necessário dizer que deve ter dedo estrangeiro aí no meio, assim como certamente tem dedo dos Estados Unidos no golpe contra o Imre Kamm, que foi derrubado pelo parlamento, numa associação com o judiciário. É uma figura bastante popular, se eu não me engano, vou repetir isso, sempre me foge essa informação e eu sempre esqueço de pesquisar. O Imre Kamm era jogador de cricket, que é um esporte bastante popular no país. Na Índia o cricket também é bastante popular. E ele é uma figura que tem uma aceitação popular muito grande, não só por causa do cricket, mas também por causa de uma série de conexões políticas que ele tem, uma certa levada política que ele faz com o povo. E ele vinha tentando dar um rumo soberano para o Paquistão, e isso logicamente levou a ele a se indispor com forças muito poderosas que bancam o regime político paquistanês.
a ponto do cara ter sido alvo de um golpe parlamentar em associação com o judiciário, e agora ter sido alvo de um atentado, uma tentativa de assassinato. O cara tomou o tiro, acho que pegou na perna, se não me engano, e o cara está hospitalizado, ou estava até as notícias que eu li, agora não sei como é que está a situação dele. Trago mais uma anotação. As ruas do Paquistão têm sido tomadas por pessoas criticando o regime por causa do atentado. Se já havia a força do Imran Khan, que estava levando muita... Cara, eu estou falando muita gente mesmo, tá? Eu não estou falando o cara botar 10, 15 pessoas na rua. O Imran Khan vinha botando multidões na rua para pressionar o regime a fazer eleições para que ele possa voltar ao poder. Então ele está colocando um contingente populacional enorme nas ruas para pressionar o regime. Ele denuncia a participação dos Estados Unidos, isso vinha dando uma força, um caráter nacionalista forte aos protestos do Imran Khan. Esse atentado agora reforça ainda mais a figura dele, sempre que tem a violência envolvida contra uma figura política. Isso aumenta o potencial de mobilização do povo. E agora ele vai botar ainda mais gente na rua. Então o cara não só escapou do atentado, como volta ainda mais forte para denunciar o regime. E claro, vai ter que tomar todos os cuidados com a sua segurança, porque vão tentar matar esse cara o tempo inteiro. Em meio a um cenário multipolar, o que o Imran Khan vinha fazendo? Ele vinha tentando direcionar o Paquistão para tomar decisões mais soberanas. Foi apiado do poder por isso, e agora tentaram matar ele pelo mesmo motivo, porque ele tem incomodado o regime. Protestos, façam eleições para passar o país a limpo, façam eleições para passar o país a limpo, e logicamente que o regime vai tentar evitar o máximo possível fazer eleições nas quais o Imran Khan participe, porque provavelmente ele vai ganhar, vai voltar ao poder e vai manter o mesmo rumo que vinha mantendo antes. Tanto é que o Imran Khan saiu do poder e os grupos políticos que subiram no lugar dele já tomaram uma decisão mais pró-Estados Unidos. Isso é uma coisa evidente. Então os Estados Unidos derrubam o cara e o cara que sobe ao poder magicamente começa a tomar decisões a favor do atlanticismo. É lógico que tem dedo internacional nessa derrubada do Imran Khan aí. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar via boleto ou cartão de crédito através do Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. Pode ajudar com qualquer valor. Ou pode ajudar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo, eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Agradeço a todos que apoiam, são vocês que mantêm esse trabalho funcionando. Pode ajudar com o valor que quiser, tanto pelo Apoia-se quanto pelo Pix, não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.